Bom, gente, quanto mistério, né? Para eu contar uma situação que aconteceu comigo nesses últimos dias. É uma situação de vida, assim, muito pessoal, mas que eu acredito que tem lições, assim, valiosíssimas. Pessoalmente, é algo que eu provavelmente não vou esquecer. Vai ser uma daquelas situações que eu vou olhar para trás e falar assim: caraca, lembra daquela parada que aconteceu? É, e E por que eu tô querendo compartilhar, né? Porque eu acredito que tem lições muito valiosas. E por mais que seja algo muito pessoal, eu não sei, existe um vínculo aqui entre mim e vocês que me acompanham pela internet. E eu acho que eu tenho criei uma responsabilidade de compartilhar coisas enriquecedoras. Essas lições eu acredito que são enriquecedoras para nós, para mim enquanto ser humano, né, e para nós quanto indivíduos, né, porque ajuda a viver melhor, eu acredito, né, quando se tem esse tipo de reflexão. Bom, vou contar as partes importantes sem ser muito detalhista também, para não ficar aqui horas. Mas hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro. Na sexta-feira passada, dia 29 de novembro, eu decidi impulsivamente adotar um cachorrinho, uma filhotinha. Onde os filhotinhos estavam, eles não poderiam ficar por questões até de higiene, assim, o ambiente estava bem sujo, alguns filhotinhos não sobreviveram e precisava-se de famílias para receber os outros filhotinhos. E a gente já vinha pensando em adotar um outro cachorrinho, só que seria mais pra frente, né? Se a gente tá em processo de buscar apartamento para se mudar, então seria mais pra frente, depois que a gente já tivesse se mudado, que a Nala fosse um pouquinho mais velha. Mas aí aconteceu essa situação, apareceu essa oportunidade e eu falei que não, com certeza, vamos adotar. Isso foi na sexta passada. A cachorrinha ia chegar no domingo, mas a gente estava viajando, né? Fomos para Minas e tinha que ajustar a recepção dela e da Nala, o primeiro encontro, então a gente ia pegar a cachorrinha na segunda. Beleza. Nesse inteirinho, assim, para ajustar as coisas, já foi tendo alguns complicadores, digamos assim, alguns desafios, mas eu tinha, assim, convicção de que a gente ia conseguir fazer funcionar. Conversando com o João Pedro, ele embarcou nessa comigo. Cara, você vai ficar feliz? Acha que vai ser bom? Sim, então vambora, tô contigo. Beleza, vambora. Tá preparada? Porque vai ser desafiador. Eu já sabia que seria desafiador. Não, tô preparada pra tudo. Se der ruim, tinha chamado adestrador, vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Isso é muito do meu jeito, né? Da minha personalidade, assim, tipo, vou fazer acontecer e é isso. E isso a gente conversou durante o final de semana, então na segunda fomos lá buscar cachorro. Aí a gente levou a Nala, né, pra elas se conhecerem antes de vir pra casa. Isso foi a primeira coisa que todos os adestradores falam. Tem que conhecer fora. E aí a gente chegou lá. Quando eu vi a cachorrinha, cara, ela era muito pequena, tipo, ela tinha 38 dias, era muito pequenininha, muito frágilzinha. Eu verdadeiramente não esperava aquilo. Eu não, por isso que eu falei que foi uma decisão impulsiva, porque eu não pensei que menos de 40 dias é um recém-nascido, é tipo assim, um cachorrinho muito frágil. Não me dei conta disso e só na hora lá eu vi isso. E aí a gente deixou a Nala e ela interagirem um pouquinho no mesmo ambiente. Tipo assim, a Nala não tem nenhum traço agressivo, nada. Ela nunca teve, não tem nenhum traço agressivo. Agora a Nala é muito acelerada, ela tem muita energia, ela gosta de brincar. Ela perturba os cachorros quando ela tá perto, porque ela não quer parar de brincar. Ela é uma cachorra muito enérgica e muito pesada. Ela tem quase 30 quilos. E ela tem um jeito de brincar, assim, bem bruto. E aí, ela cheirou muito a filhotinha foi nela, a filhotinha teve até um ímpeto de querer mamar nas tetinhas da Nala, porque é muito novinha.
E aí a Nala cheirava e tal, e aí passava uns minutos, a Nala já ia com o objetivo de brincar. E aí a Nala, naquela de brincar, deu um patadão assim na cachorra e eu já fiquei meio tensa. Olhei pra cara do João Pedro tipo, caraca, vai ser brabo. Não, mas vai dar certo. Vambora, vamos pra casa. Trouxemos a cachorrinha e nisso já entrando em contato com a creche pra chamar o adestrador o mais rápido possível. A gente conseguiu marcar o adestrador pro dia seguinte. Isso foi segunda, né? Então o adestrador veio na terça. E aí de manhã eu não saí pra trabalhar, fiquei em casa. O adestrador veio e ele, tipo assim, ele me acalmou um pouco. Ele falou, cara, é possível fazer a adaptação delas. É totalmente viável. Se for pra ficar com a cachorrinha, é melhor que já comece desde agora, aqui nesse ambiente, porque a gente questionou se, tipo assim, cara, deixa ela em outro lugar, até ela ficar um pouquinho mais velha. Isso já tinha passado pela minha cabeça. Aí ele, não, é melhor, se é pra ela ficar aqui, é melhor que ela já comece agora, vai dar pra adaptar. Beleza, então, mas eu confesso que eu não queria ouvir aquilo, eu queria ouvir que, tipo assim, não dá, que vai ser muito complicado, que precisa de muita dedicação. Ele falou, cara, vocês precisam fazer esse jeito que eu tô falando, ele explicou como fazer a socialização. Quando ele tava lá, ficou tudo na paz, entendeu? A Nala ficou comportada, digamos assim, e ficou tudo na paz. Quando ele saiu, isso era por volta de meio-dia, o resto do dia todo eu tentei outras vezes fazer a socialização, mas assim, sempre que eu tentava, tipo, a Nala, era difícil ela ter um momento que ela tá totalmente tranquila, porque ele falou que ela precisava estar tranquila para botar a socializar. Se ela tivesse acelerada, não podia, porque aí ela ia tender mais a fazer esses movimentos mais brutos. Só que é muito difícil ela estar completamente relaxada. E toda a interação entre elas precisava ser supervisionada. Justamente porque a Nala é muito bruta e a cachorrinha é muito frágil. E eu comecei a perceber que quando eu botava elas para socializar, a cachorrinha, ela já ia para debaixo da mesa, já ficava assustada, retraída. Enfim, cara, eu comecei a me dar conta ali, foi crescendo um sentimento cada vez maior de que a situação estava completamente ruim, tensa, e eu tava criando um mal-estar pra mim, pra minha casa, pro João Pedro, pra Gamora, o nome dela seria Gamora. E ela tava, tipo assim, o tempo todo confinada dentro da casinha. Eu não conseguia criar vínculo com ela, porque eu ficava meio preocupada de estabelecer uma conexão saudável entre ela e a Nala, entendeu? Entre a Nala e ela. Era o mais importante ali pra mim. Então eu não consegui criar um vínculo com ela, não consegui dar afeto. Ela ficou 48 horas aqui. E nessas 48 horas eu não consegui interagir com a cachorra. E aquilo ali foi crescendo dentro de mim, cara, de um jeito muito pesado. Porque eu fui me dando conta de que eu tinha tomado uma decisão muito impulsiva, muito ruim pro momento, e que eu não ia dar conta. E, gente, vocês não têm noção de como é difícil pra mim assumir que eu não consigo fazer alguma coisa. E aí, foi o mais difícil da situação, foi assumir pra mim mesmo que eu cometi um erro, que eu fiz uma escolha errada, assim, uma escolha não tão boa, e que eu precisava dar um jeito. E que dar um jeito, nesse caso, parecia estar desistindo, estar sendo, tipo assim, indo contra a minha própria palavra e fracassando. Porque eu falei que eu ia adotar, falei que eu ia cuidar e que ia dar certo e simplesmente era maior do que eu. Tipo assim, eu precisava aceitar que eu não dava conta. Poderia acontecer? Poderia, tipo assim, daqui a 6 meses tudo estaria ajustado de novo, calmo de novo. Mas a que custo, entendeu? Eu acho que eu comecei a perceber que o custo disso seria enorme para várias partes. Para mim, inclusive. Para minha família, para minha casa e, sobretudo, para Gamora, que precisava de muita atenção e de um cuidado que a minha casa, o meu lar, não tinha condição de oferecer. E eu estaria sendo negligente e burra, de novo, impulsiva, de novo, se eu não considerasse que existe uma opção melhor para todo mundo, entendeu?
Mesmo que isso significasse, não, eu pensava assim, voltar atrás, né? Desistir de alguma coisa. Então eu conversei com a menina, com uma das pessoas, né, que estava envolvida ali comigo no processo de adoção e tal. E fui totalmente honesta com ela, cara. Foi bem desafiador, mas eu fui totalmente honesta com ela, tipo, não dá pra mim. Eu quero fazer o que tiver ao meu alcance pra garantir que a Gamora vai sobreviver, porque além de tudo, além de estar muito pequenininha e tal, ela, de todos os filhotinhos, ficou pior, a que sobreviveu, ficou pior, assim, ela tá com suspeita já de doença do carrapato, então ela precisa ter um cuidado, assim, uma atenção maior. E eu falei com ela que eu quero fazer tudo que tiver ao meu alcance pra ela sobreviver, até encontrar uma família que vai cuidar dela realmente, porque a gente aqui não tem condição de oferecer o que ela precisa. E assim, cara, se é pra ter um cachorrinho, né, é pra cuidar, cara, como um filho. Esse é o meu pensamento, é como a gente faz com a Nala. O processo de adaptação pra Nala foi muito desafiador também, mas existia internamente ali na minha família, entre mim e o João Pedro, uma vontade de fazer acontecer. Então foi muito duro, cara, eu passei perrengue. O último vídeo que eu fiz da minha crise de ansiedade foi logo assim, depois que esse processo todo de adaptação da Nala passou, né, no decorrer dele. Então foi muito desafiador também, mas existia a vontade de fazer aquilo ali acontecer. E dessa vez não existia essa mesma vontade, entendeu? A gente não estava feliz com o que estava se apresentando. E eu precisei assumir para mim mesma que eu não estava feliz e que eu tomei uma decisão errada que eu precisava corrigir. Isso foi mais difícil. Resumindo a história, né? Concluindo, na verdade. Hoje, a Gamora está em outra casa. Ela lá tá, assim, pelos vídeos que eu recebo e conversando com a menina, tá num ambiente muito mais calmo, muito mais alegre, muito mais saudável para ela se desenvolver. E então, assim, eu acredito verdadeiramente que foi a melhor decisão, né? Voltar atrás foi a melhor decisão. Mas por que compartilhar essa história, né? Porque eu acredito que ela traz algumas lições importantes de vida. Tipo assim, eu senti muita vergonha, muito medo e vergonha, principalmente, pessoalmente, de não estar cumprindo a minha palavra, né? O meu sentimento interno era de que eu, tipo assim, quem eu tô me tornando por não estar fazendo alguma coisa que eu me comprometi a fazer, por estar voltando atrás. Então, me exigiu muita coragem para assumir para mim e assumir para as pessoas que eu não era capaz. Só que eu acredito que ter essa coragem e passar por cima desse orgulho, né, tenha sido, tipo assim, crucial para felicidade, para minha felicidade, para a felicidade das pessoas que convivem comigo e todas as partes envolvidas, né? E muitas vezes na vida a gente acaba não tendo essa coragem, deixando o medo, a vergonha, o orgulho falarem mais alto. E aí as situações acabam degringolando para algo ainda pior e que se arrastam às vezes por uma vida inteira. Tipo assim, a gente tá falando de uma situação de um outro animal, né? Um outro ser, um outro indivíduo adentrando num ambiente. Só que isso poderia acontecer para várias outras situações na vida. Tipo assim, qualquer decisão cometida no impulso, outras vezes, ou até mesmo decisões pensadas, que podem se mostrar não tão boas o suficiente, né? Não tão boas quanto a gente esperou que fossem. E aí a gente acaba não tendo a coragem de assumir que, cara, não foi o melhor e corrigir o mais rápido possível. E a gente às vezes acaba deixando e acaba criando mágoas, rancores, arrependimentos e frustrações muito grandes internas que vão se arrastando por uma vida inteira e que não promovem, né, o bem-estar, pelo contrário, acabam tirando o bem-estar de situações que poderiam ser resolvidas simplesmente se a gente deixasse esse ego, esse orgulho de lado.
Só que é realmente muito difícil, né? E é muito difícil também porque a gente fica pensando em como as pessoas vão receber aquilo ali, tipo assim, o que as pessoas vão dizer. A gente se preocupa muito com isso, né, enquanto indivíduo. E é normal, mas isso é uma armadilha, né? É um tiro no próprio pé. Porque, no fim das contas, cara, as pessoas não sabem das circunstâncias. As pessoas só podem imaginar o que fariam em determinadas situações, mas a gente só sabe o que vai fazer em determinada situação quando passa por determinada situação. Lá no dia que eu contei pro João Pedro que eu tinha tomado a decisão de adotar cachorrinho, ele falou, cara, você tá preparada? Vai ser difícil. Não, eu tô preparada, vou fazer tudo que tiver que fazer pra fazer dar certo. Só que assim, por mais que eu soubesse que eu tava preparada pra alguns desafios, eu não estava preparada para o máximo dos desafios, entendeu? Foi um ponto assim de desafio que eu não conseguiria de verdade. Que eu poderia tentar, mas eu tenho certeza que eu ia dar uma surtada de novo, entendeu? Então assim, vale a pena dar essa surtada? Tipo, valeria a pena sofrer as 6, 8 semanas que a gente precisaria sofrer para fazer a adaptação delas na circunstância que a gente está vivendo, que é uma circunstância de mudança, de viagem. A gente vai viajar daqui a 3 semanas no final do ano, vai ficar 12 dias fora, quer se mudar, então, e a cachorrinha tá doente, ela precisa de atenção, enfim. E aí outras coisas na vida, né, outras situações, situações tipo assim, você tomou a decisão e, sei lá, terminou o relacionamento. Aí você, no dia seguinte, viu, cara, não era isso, eu preciso conversar de novo. E aí você às vezes não fala, não procura, porque você tá com orgulho, você falou que não ia aceitar aquela situação, a pessoa te traiu e você não vai falar. Cara, às vezes, tipo assim, Jesus no seu coração, você quer voltar atrás e aí você não volta porque todo mundo contou pra você da traição, todo mundo sabe da traição. Sim, um exemplo aleatório, mas que muitas vezes as pessoas vivem uma vida inteira querendo ter feito alguma coisa, mas não fazem por vergonha ou por medo, sabe? Então, gente, várias lições. A primeira delas, vamos pensar antes de tomar decisão. Não seja como eu, peguem o cachorro impulsivamente. Analisem as circunstâncias. Mas se você tomar uma decisão impulsiva, cara, e você perceber que aquilo ali não foi o melhor, cara, ajeita, entendeu? Não existe essa coisa de voltar atrás. Isso não existe, porque não tem como você corrigir e mudar o passado. Existe andar pra frente. Percebeu que tomou uma decisão errada? Cara, seja honesto com você mesmo, com as pessoas e anda pra frente, entendeu? Faz o que você acha que é o melhor. Que você tá vendo que é o melhor. Se você percebeu o que é, entendeu? Não se deixa dominar pela armadilha do orgulho, da vergonha, do medo. Porque esses sentimentos, na verdade, que são os sentimentos que vão dar um tiro no pé, entendeu? Não é o que a outra pessoa vai achar. Porque no final das contas, ninguém vai lembrar mais de nada, entendeu? Você vai lembrar da história. Eu nunca vou esquecer que eu peguei uma cachorrinha por impulso e que eu vivi 48 horas como se fosse um pesadelo. Foram 48 horas onde eu não pensava em outra coisa a não ser naquela situação que eu me meti. E que eu me meti à minha casa, entendeu? E quando a Gamora foi pro outro lar, a única coisa que eu conseguia sentir era um alívio, assim. Não que ela fosse um peso, não era que ela fosse um peso, a cachorrinha especificamente, não. A situação que minha casa se encontrou. E eu não dava pra viver naquela situação. Então, assim, se eu não fizesse nada, era a maior estupidez. E a gente sabe, cara, no nosso coração. Então, se você se encontra numa situação como essa, cara, o seu coração tá falando alto que você precisa fazer algo, cara, não se deixa abater pelos sentimentos da vergonha e do orgulho. Fala. Porque quando você é honesto, mano, eu fiz uma cagada, eu não imaginei que fosse assim, eu preciso de ajuda pra corrigir isso aqui. Cara, as pessoas que estão contigo, elas vão ajudar e elas vão entender. O nível de empatia que as pessoas ao meu redor demonstraram pra mim, tipo assim,
bizarro como as pessoas foram empáticas. É isso, gente. Não sei nem se é tão importante assim. Pra mim, essa situação foi muito, muito grande, muito importante. E talvez na mensagem toque alguém e acho que é suficiente, né? É isso. Tamo junto.